Olá, sejam muito bem-vindos ao Café no Fronte. Eu sou Sagran Carvalho, historiador e analista geopolítico, e neste vídeo vamos analisar uma nova escalada na disputa diplomática entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, após as recentes declarações do chanceler russo Sergei Lavrov. Ao acusar Washington de não cumprir promessas feitas durante os entendimentos de Anchorage e ao afirmar que Kiev rejeitou propostas americanas para encerrar a guerra, Moscou busca reposicionar a narrativa sobre as negociações fracassadas e sobre a responsabilidade pela continuidade do conflito. Mas o que realmente aconteceu em Anchorage? Existiu algum acordo informal entre Trump e Putin? Por que a Ucrânia continua rejeitando propostas que envolvem concessões territoriais? E o que as declarações de Lavrov revelam sobre o estado atual da guerra e das negociações? Ao longo deste vídeo, vamos examinar os interesses estratégicos dos principais atores envolvidos, a situação militar no terreno e as perspectivas para um conflito que continua remodelando o equilíbrio de poder na Europa e além dela. Em meio ao quinto ano de guerra na Ucrânia, as recentes declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, oferecem uma janela privilegiada para compreender não apenas o estado das negociações, mas também a transformação mais ampla da arquitetura de segurança europeia. Ao acusar os Estados Unidos de não cumprirem promessas relacionadas a um eventual acordo de paz e ao afirmar que Kiev rejeitou de forma arrogante as propostas americanas, Lavrov procura consolidar uma narrativa que transcende o campo diplomático, a de que Moscou continua aberta a uma solução política, mas que seus interlocutores ocidentais não possuem capacidade ou disposição para transformar compromissos informais em realidade. Mais do que simples declarações destinadas ao consumo doméstico, as palavras do chanceler russo refletem uma disputa estratégica sobre a memória política das negociações fracassadas e sobre quem carregará a responsabilidade histórica pela continuidade da guerra. O centro da argumentação russa permanece ancorado na reunião realizada em Anchorage, no Alasca, em agosto de 2025, entre Donald Trump e Vladimir Putin. Embora nenhuma declaração conjunta tenha sido assinada e nenhum acordo formal tenha emergido do encontro, Moscou passou a tratar aquelas conversas como um marco diplomático fundamental. Segundo a versão russa, o encontro teria estabelecido um conjunto de entendimentos básicos capazes de abrir caminho para uma solução negociada. Do ponto de vista do Kremlin, tais entendimentos envolveriam elementos considerados essenciais para a segurança russa: o reconhecimento da realidade territorial criada pela guerra, limitações permanentes à integração da Ucrânia em estruturas militares ocidentais e a aceitação de uma nova correlação de forças no leste europeu. Washington, entretanto, sustenta posição distinta. Autoridades americanas insistem que Anchorage foi apenas uma rodada exploratória de conversações, sem compromissos vinculantes ou garantias formais. O próprio Vladimir Putin admitiu posteriormente que nenhum acordo havia sido assinado. Essa divergência, aparentemente semântica, possui enorme relevância estratégica. Para Moscou, transformar Anchorage em referência diplomática permite sustentar a tese de que a Rússia negociou de boa fé e que o fracasso subsequente decorreu da incapacidade americana de influenciar Kiev. Para Moscou, reconhecer a existência de compromissos implícitos significaria aceitar que questões centrais da soberania ucraniana foram discutidas sem a participação decisiva da própria Ucrânia. A batalha narrativa em torno de Anchorage tornou-se, portanto, tão importante quanto os combates travados em Donetsk ou Zaporizhia.
As declarações de Lavrov também revelam uma crescente frustração em Moscou com a administração Trump. Durante boa parte de 2025 e início de 2026, o Kremlin enxergou na Casa Branca uma oportunidade potencial para encerrar a guerra em termos mais favoráveis à Rússia. A postura inicial de Trump, marcada por críticas ao volume de ajuda militar enviada a Kiev e pela defesa de uma rápida negociação, alimentou expectativas consideráveis dentro do establishment russo. Contudo, a realidade mostrou-se mais complexa. Mesmo reduzindo parte do apoio militar direto, Washington jamais abandonou completamente a Ucrânia. Além disso, importantes figuras da administração americana passaram a adotar um discurso mais crítico em relação à Rússia, especialmente à medida que a guerra se prolongava sem resultados decisivos. A referência de Lavrov à promessa supostamente feita pelos americanos sob a disposição de Volodymyr Zelensky para aceitar compromissos revela justamente esse desapontamento. Na visão russa, Trump teria sinalizado capacidade para pressionar Kiev rumo a concessões territoriais e estratégicas. Na prática, porém, a liderança ucraniana permaneceu firme em rejeitar propostas consideradas incompatíveis com a sobrevivência do Estado ucraniano. O resultado foi uma situação paradoxal. Moscou esperava um mediador capaz de influenciar decisivamente Kiev, mas encontrou uma administração que, apesar das mudanças de tom, continua limitada por fatores políticos, estratégicos e institucionais. A acusação de que a Ucrânia rejeitou um plano americano de forma arrogante e desdenhosa reflete uma interpretação profundamente diferente da realidade. Para Moscou, a recusa demonstra que Kiev acredita poder continuar combatendo indefinidamente, graças ao apoio ocidental. Para os líderes ucranianos, entretanto, a rejeição possui fundamentos existenciais. Os esboços de propostas atribuídas aos Estados Unidos incluíam elementos extremamente sensíveis: reconhecimento de perdas territoriais adicionais, restrições permanentes às capacidades militares ucranianas e exclusão da adesão plena à OTAN. Sob a perspectiva de Kiev, aceitar tais condições significaria institucionalizar os resultados da invasão e criar incentivos para futuras pressões russas. O cálculo estratégico ucraniano parte de uma premissa simples: qualquer acordo que legitime ganhos territoriais obtidos pela força poderá transformar-se em precedente para novas exigências no futuro. Essa lógica explica por que, apesar do desgaste humano, econômico e militar acumulado desde 2022, a liderança ucraniana continua relutante em aceitar concessões consideradas irreversíveis. Enquanto diplomatas trocam acusações, a dinâmica militar permanece fundamentalmente inalterada. A Rússia continua avançando lentamente em setores do Donbass, especialmente na região de Donetsk. Contudo, esses ganhos permanecem graduais e extremamente custosos em termos de pessoal, equipamento e recursos financeiros. A estratégia russa parece baseada na convicção de que o tempo trabalha a seu favor. Com uma população significativamente maior profundidade estratégica e uma economia adaptada ao esforço de guerra, Moscou aposta na erosão gradual das capacidades ucranianas e na fadiga política do Ocidente. A Ucrânia, por sua vez, busca compensar suas limitações através de métodos assimétricos. Os ataques de longo alcance contra infraestrutura militar, depósitos de combustível, pontes, centros logísticos e instalações energéticas tornaram-se parte central da estratégia de Kiev. A expansão do uso de drones transformou profundamente a guerra, permitindo que a Ucrânia imponha custos crescentes ao território russo, mesmo sem recuperar grandes extensões de terreno.
Essa dinâmica produz um impasse peculiar. A Rússia possui capacidade para continuar avançando, mas não na velocidade necessária para obter uma vitória decisiva. A Ucrânia demonstra resiliência suficiente para impedir um colapso militar, mas enfrenta dificuldades cada vez maiores para alterar significativamente a situação no campo de batalha. Outro aspecto importante das declarações de Lavrov é a tentativa de ampliar fissuras entre os membros da coalizão ocidental. Ao acusar simultaneamente Estados Unidos e Europa de enterrar Anchorage, Moscou procura explorar diferenças estratégicas existentes entre Washington e seus aliados europeus. Embora o apoio europeu à Ucrânia permaneça significativo, a realidade material impõe limites evidentes. A capacidade industrial de defesa do continente continua insuficiente para substituir integralmente o papel americano em áreas críticas como defesa antiaérea, inteligência estratégica, reconhecimento por satélite e logística militar. Consequentemente, a segurança europeia permanece profundamente vinculada às decisões tomadas em Washington. Essa dependência constitui uma das razões pela qual Moscou continua observando a política americana com tanta atenção. O Kremlin compreende que mudanças em Washington possuem potencial muito maior para alterar o curso da guerra do que mudanças em qualquer capital europeia. As declarações de Lavrov evidenciam uma realidade frequentemente ignorada. As negociações não representam necessariamente uma alternativa à guerra. Em muitos casos, elas constituem simplesmente outra dimensão da própria disputa. Ao afirmar que a Rússia continua aberta ao diálogo, enquanto prossegue com suas operações militares, o Kremlin busca preservar simultaneamente duas vantagens estratégicas. Primeiro, mantém a imagem de ator disposto a negociar. Segundo, evita qualquer limitação às suas opções militares. Essa combinação permite que Moscou continue pressionando adversários tanto nos campos de batalha quanto nas arenas diplomáticas. O mesmo ocorre do lado ucraniano. Kiev participa das iniciativas diplomáticas, mas sem demonstrar disposição para aceitar condições consideradas incompatíveis com seus objetivos nacionais fundamentais. O resultado é um cenário em que todos afirmam apoiar negociações, mas nenhum dos dois principais atores está disposto a realizar as concessões necessárias para torná-las viáveis. A controvérsia em torno dos chamados Acordos de Anchorage ilustra uma característica central da guerra na Ucrânia em 2026. A distância entre os objetivos políticos dos envolvidos continua maior do que em muitos momentos anteriores do conflito. A Rússia insiste em obter reconhecimento das transformações territoriais produzidas pela guerra e garantias permanentes contra a expansão das estruturas militares ocidentais. A Ucrânia continua recusando concessões que considera incompatíveis com a sua soberania. Os Estados Unidos buscam administrar o conflito sem assumir custos políticos excessivos, enquanto a Europa tenta sustentar Kiev, apesar de limitações crescentes. Nesse contexto, as declarações de Lavrov devem ser interpretadas menos como um anúncio de avanço diplomático e mais como um sinal de que Moscou continua apostando na combinação de pressão militar, desgaste político e negociação seletiva para alcançar seus objetivos. Anchorage, ao que tudo indica, não produziu um acordo, mas sua memória permanece viva porque simboliza algo maior. A busca de cada lado por uma narrativa capaz de explicar por que a guerra continua e por que, apesar de todas as conversas,
a paz permanece distante. A guerra na Ucrânia continua demonstrando que os conflitos modernos são travados simultaneamente nos campos de batalha, nos corredores diplomáticos e na disputa pelas narrativas. As declarações de Sergei Lavrov revelam uma Rússia que busca apresentar-se como aberta às negociações, enquanto mantém seus objetivos estratégicos intactos. Ao mesmo tempo, mostram uma Ucrânia que continua considerando determinadas concessões como incompatíveis com sua própria sobrevivência como Estado soberano. Entre esses dois polos, os Estados Unidos e seus aliados europeus seguem tentando administrar uma guerra que já ultrapassou expectativas iniciais e que continua produzindo profundas consequências para a segurança internacional, para os mercados de energia e para a própria configuração da ordem global. Se Anchorage foi apenas uma conversa ou a base de um entendimento jamais concretizado, talvez permaneça objeto de debate por muitos anos. O que parece cada vez mais evidente, contudo, é que a distância entre os objetivos de Moscou e Kiev continua grande demais para permitir um acordo duradouro no curto prazo. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para ajudar o Café no Front a continuar produzindo conteúdo independente sobre história militar, geopolítica e relações internacionais. Também convido você a seguir o Café no Front nas redes sociais, onde publicamos atualizações diárias, análises rápidas e conteúdos complementares que muitas vezes não aparecem aqui no YouTube. E para aqueles que desejam acessar análises mais aprofundadas, artigos exclusivos, estudos de caso, ensaios históricos e conteúdos que não são publicados no canal, convido você a assinar o Substack do Café no Front. Os links estarão na descrição. Seu apoio é fundamental para manter este projeto independente e permitir a produção de conteúdo cada vez mais aprofundado e de maior qualidade. Muito obrigado pela companhia. Eu sou Sagran Carvalho e nos vemos no próximo episódio do Café no Front. Até a próxima e fiquem com Deus.